Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao nosso canal de histórias. Hoje vamos viajar para muito tempo atrás, para conhecer um príncipe chamado Zur. Estão prontos para essa aventura? Então, vamos lá! Era uma vez, em uma terra chamada Midian, vivia um povo chamado Midianita. Eles tinham um rei muito poderoso. E esse rei tinha 5 filhos que eram príncipes muito importantes. Um desses príncipes se chamava Zur. Zur era o chefe de uma grande família e morava em uma cidade linda. Imaginem só, ser um príncipe líder de um povo. Ele era muito respeitado por todos na sua terra. A família de Zur era conhecida por ser muito influente. Eles tinham muitas terras e eram considerados líderes entre os midianitas. A vida de Zur parecia perfeita, cheia de responsabilidades, mas também de muitos privilégios como príncipe. Ele provavelmente vivia em um lugar muito bonito, com muitas pessoas ao seu redor que o admiravam e seguiam suas ordens. Um dia, algo muito importante aconteceu. O povo de Israel, que estava viajando pelo deserto em direção à Terra Prometida, chegou perto das terras dos midianitas. O rei dos moabitas, um vizinho dos midianitas, ficou com muito medo dos israelitas. Ele achou que eles eram muitos e poderiam tomar suas terras. Então, ele teve uma ideia: chamar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E adivinhem quem estava junto com os líderes de Moabe para contratar Balaão? Isso mesmo, os príncipes de Midian, incluindo o nosso Zur. Eles se uniram para tentar prejudicar o povo de Deus. Eles viajaram até a casa de Balaão e ofereceram presentes para que ele falasse coisas ruins contra os israelitas. Mas Deus é muito poderoso, não é mesmo? E Deus falou com Balaão e não permitiu que ele amaldiçoasse seu povo. Em vez de maldições, da boca de Balaão só saíram bênçãos para Israel. Mesmo assim, Zur e os outros líderes não desistiram. Balaão, infelizmente, deu um conselho muito ruim a eles. Ele sugeriu que, se não podiam amaldiçoar os israelitas, poderiam tentar fazê-los desobedecer a Deus de outra forma. E foi isso que aconteceu. As mulheres midianitas, incluindo a própria filha de Zur, chamada Cosbi, foram até o acampamento de Israel e convidaram os homens para adorar outros deuses e fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Isso foi muito triste, porque muitos homens de Israel caíram nessa armadilha. Eles se esqueceram dos mandamentos de Deus e começaram a adorar ídolos. Por causa dessa desobediência, Deus ficou muito irado com o seu povo e uma grande praga começou no acampamento. Muitas pessoas ficaram doentes. Foi então que um homem de Israel chamado Finéias viu um príncipe israelita levando Cosbi, a filha de Zur, para dentro de sua tenda, bem na frente de todo mundo. Finéias, cheio de zelo por Deus, agiu rapidamente para parar aquele pecado. Por causa da atitude corajosa de Finéias, a praga parou. Mas a história não termina aí. Deus ordenou a Moisés que vingasse o povo de Israel contra os midianitas, por eles terem armado essa cilada tão perigosa. Então os israelitas foram para a batalha. Nessa batalha, todos os 5 príncipes de Midian que tinham seguido o mau conselho de Balaão foram derrotados. E entre eles estava o príncipe Zur. A história de Zur nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. Nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas. Zur era um líder poderoso, um príncipe, mas ele escolheu se juntar a pessoas que queriam fazer o mal contra o povo de Deus. Ele escolheu ouvir um conselho ruim e tentou fazer os outros pecarem. Essas escolhas levaram a um final muito triste para ele e para o seu povo. Isso nos lembra que devemos sempre escolher o caminho do bem, o caminho de Deus, mesmo que pareça mais fácil ou mais vantajoso seguir o que é errado. As consequências nunca são boas. Devemos ter cuidado com as amizades que fazemos e com os conselhos que ouvimos. O mais importante é sempre agradar a Deus e obedecer a sua palavra, pois Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E assim termina a história do príncipe Zur. Uma história que, apesar de triste, nos ensina a sermos sábios e a escolhermos sempre o lado de Deus. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com a nossa aventura de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma historinha nova. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!